Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Regras do Jogo, onde eu te ensino a vencer no jogo da vida. Meu nome é Carlos Marden e hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto muito importante, que é como realizar plenamente o seu potencial. Mas antes disso, eu queria fazer um convite para você. Se você assiste aqui o podcast, escuta a gente, queria chamar você para se inscrever no YouTube, se inscrever no Spotify, curtir a gente e, claro, compartilhar com alguém que precisa. Nós estamos sempre criando conteúdo gratuito para ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, para elas atingirem seus objetivos. Então, se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, manda para essa pessoa que com certeza ela vai gostar, você vai ajudar ela e você também ajuda a gente. E claro, se você tem interesse em conhecer nossos produtos personalizados, se você quer fazer parte do nosso Clube do Livro, você quer estar com a gente na seleção Regras do Jogo, ou até mesmo no nosso programa mais personalizado que é a mentoria, você vai no link que a gente vai deixar aqui, preenche o nosso cadastro e seja membro, e lá você vai poder ter até uma consultoria grátis para discutir a sua situação, discutir como a gente pode te ajudar e, claro, conhecer os nossos produtos. Mas voltando para o nosso episódio de hoje, eu queria falar para vocês o seguinte. Hoje eu vou contar para você como realizar plenamente o seu potencial. Aqui no Projeto Regra do Jogo a gente trabalha com mentoria, a gente tem a seleção e a coisa que mais aparece aqui é isso. A pessoa ela tem uma vida boa, ela ganha até relativamente bem, muitas vezes a pessoa já tem um relacionamento estável, mas ela sente que ela não desenvolveu totalmente o potencial dela. Então hoje eu vou falar para você 10 passos para você realizar plenamente o seu potencial. Eu vou logo antecipar quais são. Primeiro, seja o seu maior projeto. Segundo, pense grande. Terceiro, não aceite a mediocridade. Quarto, saia da zona de conforto. Quinto, compare-se consigo mesmo. Sexto, acredite em si mesmo. Sétimo, qualifique o seu ambiente. Oitavo, pare de prejudicar a si mesmo. Nono, respeite o seu caráter multidimensional. E o 10º passo, confie no processo. Gostou? Pois eu vou te explicar agora de um por um como você vai dar cada um desses passos, como você vai fazer para realizar plenamente o seu potencial. Então você é uma dessas pessoas que tem uma vida relativamente boa, mas você acha que poderia ter uma vida melhor, você acha ali que está faltando alguma coisa para você explodir, alguma coisa para você decolar e realmente realizar o seu potencial, pois fica comigo até o fim para entender cada um desses 10 passos que eu vou falar, porque certamente em algum deles você vai conseguir entender onde destravar o seu potencial oculto, o potencial que você não realizou plenamente. Então, primeiro desses potenciais, primeiro desses passos, primeiro passo para você realizar plenamente o seu potencial. Seja o seu maior projeto. Seja o seu maior projeto. Eu quero compartilhar com vocês uma frase não tão famosa que foi dita pelo Albert Einstein, que ela diz o seguinte: os problemas significativos que nós enfrentamos hoje não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que nós estávamos quando eles foram criados. Vou repetir isso aqui porque é muito importante. Os problemas significativos que nós enfrentamos hoje não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que nós estávamos quando eles foram criados. Basicamente o que o Einstein está dizendo é o seguinte: se você não evoluir, você nunca vai superar os problemas que você tem hoje. A vida funciona da seguinte maneira: você está em determinado nível que você consegue resolver alguns problemas e tem outros problemas que você não tem ainda nível para resolver. Então você precisa investir na sua própria evolução, você precisa investir no seu próprio desenvolvimento para que você possa resolver os problemas significativos com os quais você lida hoje. Então você quer resolver plenamente seu potencial? Minha primeira dica, o primeiro passo é: seja o seu maior projeto.
Marden, como é que eu vou investir no meu desenvolvimento pessoal? Como é que eu vou investir nessa evolução? Como é que eu vou mudar o meu nível de pensamento? Existem várias maneiras de fazer isso. Você pode fazer isso lendo livros, você pode fazer isso assistindo YouTube, assistindo Spotify, sempre tem conteúdo de qualidade. Você pode fazer isso, às vezes, estudando em cursos. E, claro, às vezes você pode ter um mentor, alguém que já passou por aquela experiência, alguém que já trilhou aquele caminho e que vai poder te ajudar a chegar no novo nível que você está procurando. Então, você quer dar o primeiro passo para você realizar o seu potencial? Primeira coisa, seja o seu maior projeto. O maior projeto que você tem na sua vida tem que ser investir no seu desenvolvimento pessoal. Beleza? Segundo passo, pense grande. Né? O Jorge Paulo Lemann tem uma frase muito famosa que diz que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Eu gosto muito dessa frase porque é muito comum nós vermos aqui no projeto ou em outras situações pessoas que têm objetivos pequenos na vida. Elas têm um enorme potencial, mas elas têm objetivos muito pequenos. Como os objetivos delas são muito pequenos, elas vão acabar tendo resultados pequenos também. Vou falar para vocês uma coisa que eu gosto de dizer e eu quero compartilhar com vocês aqui nesse podcast. Preste atenção nisso aqui para você ver como isso é importante. Você nunca vai ser maior do que o seu menor sonho. Você nunca vai viver uma vida maior do que o seu menor sonho. Porque quando você chega onde você esperava, quando você completa o caminho, quando você chega naquele sonho, você para. Então, só vai realizar plenamente o seu potencial quem pensa grande. Só vai realizar o seu potencial aquela pessoa que está mirando alto, que está tendo grandes expectativas sobre si mesma. E aí, tem um ponto aqui importante que às vezes as pessoas falam e eu gostaria de pontuar com vocês, que é o seguinte. Marden, mas será que se eu for investir, sonhar grande, será que eu não vou me decepcionar? Se eu alimentar altas expectativas sobre mim mesmo, será que eu não vou ter uma decepção no final? Isso é não só possível, como provável. Mas é o seguinte. Primeiro, tá? Amado, então peraí, calma aí. Eu vou me decepcionar porque eu vou sonhar muito grande e eu não vou realizar. Vale a pena? Vale, eu vou te dar 2 motivos. Primeiro motivo, só quem sonha grande chega onde poderia ter chegado. Só quem sonha grande é que chega onde poderia ter chegado. Então, sonhar pequeno não vai te levar a realizar teu potencial. E segundo, quando você sonha grande, chega até onde você pode, mas não consegue mais para frente, você não fica decepcionado com aquilo ali. Isso é muito importante. Em anos fazendo mentoria, tentando orientar as pessoas, agora com a seleção Regras do Jogo também, eu nunca vi uma pessoa chegar para mim e dizer assim: Marden, eu realizei plenamente o meu potencial, mas eu estou infeliz porque ele não é tão grande quanto eu pensava. Não. A insatisfação das pessoas sempre é de estar aquém do seu potencial. Então, pense grande. Se você realizar o seu potencial, você pode ter certeza, certo, de que você vai acabar tendo um resultado satisfatório e vai acabar satisfeito com sua situação na vida. Foram 2 passos, né? Vamos para o nosso terceiro passo desse podcast. Conseguiu entender até aqui, né? Você vai ser o seu maior projeto, você vai pensar grande. Às vezes as pessoas são tão desacostumadas que elas nem mesmo sabem como fazer para pensar grande. Pode parecer mentira, mas é verdade. Então eu vou te dar uma dica sobre isso que é muito importante. Não aceite a mediocridade. Entenda isso que eu estou falando, que é uma coisa muito importante. O terceiro passo que eu vou te dar para você realizar o seu potencial é o seguinte: não aceite a mediocridade em nenhuma área da tua vida. Se alguém te falou alguma vez que você precisava
ter um casamento medíocre, ter um sucesso profissional medíocre, ter uma espiritualidade medíocre, ter uma disciplina medíocre, essa pessoa mentiu para você. Certamente porque ela não sabe como sair da mediocridade e não quer que você saia também. Então preste atenção nisso aqui. Não aceite a mediocridade. Cultive o hábito da excelência. Você quer ser uma pessoa que realiza plenamente seu potencial? Você quer ter a sensação de que o seu potencial está plenamente realizado? Pois você vai, a partir de hoje, cultivar o hábito da excelência. Tudo na sua vida que hoje for medíocre, você vai tomar a decisão de não aceitar mais a mediocridade e de buscar a excelência naquilo ali. Acredite nisso que eu vou falar para você e eu garanto para você que se você seguir o que eu estou falando e acreditar no que eu estou dizendo, sua vida vai mudar. Você pode ter um casamento extraordinário. Você pode ter uma situação financeira extraordinária. Você pode ter uma espiritualidade extraordinária. Você pode ter uma disciplina extraordinária. Coisas fantásticas podem ser feitas na vida de pessoas comuns, desde que elas cultivem o hábito da excelência. Então, a partir de hoje, você que está me ouvindo está intimado, está intimada a não aceitar de maneira nenhuma a mediocridade, a mapear qual é a área da sua vida. Você vai pensar agora, anota aí, se você tiver com um bloco de notas, joga num grupo de WhatsApp, anota no caderno, qual é a área da tua vida em que tu está sendo medíocre. Pois não aceite mais a mediocridade e comece a buscar e cultivar a excelência nessa área, que você vai ver o impacto positivo que vai ter na sua vida. Quarta coisa, saia da zona de conforto. Eu vou parar para tentar explicar isso, porque essa questão da zona de conforto ela é muito clichê, né? Todo mundo fala sobre zona de conforto e eu quero que você entenda exatamente o que eu estou dizendo. Nós, seres humanos, né? E não é só você que está me assistindo ou está me ouvindo em casa, não, tá? Eu também sou assim, todos os seres humanos somos instintivamente assim. Nós gostamos de zona de conforto. Nós gostamos de previsibilidade, nós gostamos de estabilidade, nós gostamos de viver uma vida que ela não tenha muita emoção e nem muito risco. O problema é que a rotina previsível é uma rotina medíocre. A previsibilidade, a estabilidade é a mediocridade. A única forma de você conseguir avançar é começar a lidar com o incômodo. Então, se você, por exemplo, nunca deu uma aula e vai ter que dar a sua primeira aula, vai ser uma coisa extremamente incômoda. Se você nunca fez uma palestra e vai fazer uma palestra, vai ser uma coisa extremamente incômoda. E isso vai acontecer sempre na sua vida que você quiser adquirir uma nova habilidade, que você quiser avançar. Sair da zona de conforto significa lidar com o desconforto do crescimento. Lidar com o desconforto de estar numa zona desconhecida, desenvolvendo uma nova habilidade. Vou dar um exemplo pessoal para vocês. Falar em público, dar aula, para mim é uma coisa muito comum. Eu sou professor há mais de 20 anos. Mas quando a gente começou o projeto Regras do Jogo, eu comecei a ter que lidar com uma série de questões que eu não era acostumado. Como, por exemplo, a parte de venda, a parte comercial. De explicar para as pessoas quais eram os nossos produtos e, digamos, dizer para elas quanto custava, qual era o investimento. Então, eu lembro, quando começou a nossa mentoria, que eu tinha que explicar para as pessoas como era o programa de mentoria e tinha que fazer a parte comercial, eu passei uma semana tendo dor de cabeça. Uma semana tendo dor de cabeça com aquilo ali. Por quê? Tem gente que está assistindo a gente aqui que vende há 20 anos, faz isso todo dia e não tem desconforto nenhum. Para mim, estava fora da minha zona de conforto. E eu precisei desenvolver técnicas, aprender, ter dor de cabeça. E hoje em dia eu faço tranquilamente. Mas eu desenvolvi essa habilidade porque eu saí da minha zona de conforto. E ao sair da minha zona de conforto, eu descobri que eu tinha potencial para fazer aquela parte comercial que eu nem sabia, eu nunca tinha feito na minha vida. Eu tinha mais de 40 anos de idade, eu nunca tinha feito uma apresentação de vendas, uma venda. Porque a minha carreira nunca precisou passar por esse momento e agora precisou.
e eu enfrentei o desconforto, aprendi e cresci. Da mesma maneira, você só vai realizar o seu potencial se você começar a sair da zona de conforto, começar a enfrentar o desconforto de coisas que você acha que não consegue fazer e você vai precisar tentar fazer para saber se você consegue ou não consegue o resultado. E claro, algumas coisas você vai sair da zona de conforto, vai tentar e não vai fazer bem mesmo, acontece. Mas pelo menos algumas você vai descobrir que tem habilidade para fazer, que tem capacidade para fazer, e a sua zona de conforto ela vai se expandir, você vai aprender a fazer aquilo e vai melhorar naquilo ali. Aí eu vou para o quinto passo, e esse quinto passo ele é muito, muito, muito importante, pessoal. Eu queria compartilhar com vocês ele, porque ele é muito importante. Qual é o quinto passo para você realizar pessoalmente, realizar plenamente seu potencial? Compare-se a si mesmo. Pare de se comparar com os outros e comece a se comparar somente consigo. Isso é muito mais fácil de falar do que de fazer. Como seres humanos, nós somos muito comparativos, nós nos comparamos com as outras pessoas com muita regularidade. Eu vou contar um caso real para vocês, né? Um estudo que aconteceu, vou contar uma história e a partir dela eu vou tirar um ensinamento aqui. Há alguns anos, alguns pesquisadores dos Estados Unidos queriam saber qual era o impacto de você estudar nas melhores universidades americanas. Então eu acredito que a maioria sabe aqui, mas se alguém não souber, né? Lá na região de Boston, nos Estados Unidos, existe um grupo de faculdades que eles chamam de Ivy League, que tem Harvard, Stanford, Cambridge, várias faculdades, Yale, muito famosas. E eles queriam saber qual era exatamente o impacto de estudar naquelas universidades na vida da pessoa. Será que quem foi para essas universidades realmente tinha uma vida profissional melhor, realmente decolava? E aí eles ficaram sem saber muito bem como medir isso e fizeram o seguinte. Eles pegaram o SAT é como se fosse o Enem, né, lá dos Estados Unidos. Chama em inglês SAT, que é o SAT, né, que é o Enem deles. E eles fizeram o seguinte. Quem foram as piores pessoas que passaram em Harvard? Né? E quem foram os melhores que não conseguiram entrar, os que quase entraram? Quando a gente comparar esses dois grupos, a gente vai ver o quanto Harvard, Yale, Cambridge realmente melhoraram a vida das pessoas. Porque o cara não passou por muito pouco. Entre os primeiros que não passaram e os últimos que passaram, a diferença é mínima. A partir daí, a diferença que acontecer foi porque a faculdade foi lá e impactou a vida das pessoas. E aí eles descobriram uma coisa surpreendente. Na verdade, os últimos lugares que ainda tinham entrado nas grandes universidades tinham uma vida profissional pior do que os primeiros que não entraram. Olha que negócio interessante. Aquelas pessoas que bateram na trave e não entraram, elas estavam ganhando mais, permanecendo mais tempo nos seus empregos, sendo promovidas com mais frequência, tendo carreiras de maior sucesso. E aí eles não sabiam o que tinha acontecido. Até que eles encontraram uma explicação. E a explicação estava num fenômeno chamado privação relativa. No fato de que nós nos comparamos com as outras pessoas. E por nos compararmos com as outras pessoas, nós avaliamos se nós estamos bem ou mal nos comparando com ela. Olha o que acontecia na vida real no caso desse estudo. O cara que ele era um dos últimos colocados em Harvard, ele era muito bom, ele era muito inteligente. Mas ele ia cair numa turma onde todo mundo tinha passado melhor que ele, tinha nota melhor que ele, era mais inteligente que ele. Então ele não tinha autoconfiança, ele não conseguia investir na própria carreira, ele não tinha decisões ousadas, porque ele era o pior do grupo. Por outro lado, aqueles que quase passaram em Yale, quase passaram em Harvard, quase passaram em Cambridge, esses caras, eles estavam indo para faculdades onde eles eram os melhores. Então, naquele grupo, por eles serem os melhores, eles eram autoconfiantes, eles eram ousados, eles tomavam risco e a carreira deles decolava. Ou seja, a faculdade
estava fazendo menos diferença do que a percepção da pessoa ao se comparar com os outros. E você faz a mesma coisa na vida real. Na vida real, você fica se comparando com as outras pessoas, ignorando a sua realidade e avaliando se você está indo bem ou está indo mal por se comparar com os outros. E isso prejudica enormemente a sua capacidade de resolver plenamente, de desenvolver plenamente seu potencial. Por quê? Porque você se compara com outras pessoas que têm outra realidade, que têm outro recurso, que têm outra personalidade, que têm outro ponto de partida. Então preste atenção nisso que eu vou falar para vocês aqui. A única maneira de você resolver esse problema é se comparando apenas consigo mesmo. O único critério válido que você tem para saber se você está indo bem ou mal na vida é como você estava ontem, como você estava no passado. O teu relacionamento ele está melhorando? A tua situação financeira está melhorando? Você está sendo promovido no seu emprego? Você está cuidando bem da sua saúde em relação a como você era? Você está tendo mais intimidade com Deus do que você tinha? Se você está evoluindo ao se comparar com você mesmo, continue. Você está na direção certa. Claro, sempre existem meios de aumentar a velocidade, mas você está na direção certa e uma hora você vai realizar plenamente seu potencial. Onde os outros estão não tem nenhuma relevância para avaliar se você está ou não está na direção certa ou se você está no ponto que você deveria estar. E aí algumas pessoas podem ter ficado curiosas, mas o que aconteceu com Harvard, né, com Yale, com as grandes faculdades? Como é que eles resolveram o problema? Essas grandes faculdades resolveram o problema da seguinte maneira. Eles começaram a trazer para dentro da faculdade atletas, né, e pessoas que vinham por patrocínio, né, por doações. E aí essas pessoas que vinham pelo esporte ou pela doação, a validação dela, a autoconfiança dela não dependia das notas. Então elas eram as piores da turma, mas o cara se validava, por exemplo, por ser bom no beisebol, ser bom na natação, ser bom no basquete. E aí eles eram piores, quem tinha tirado a menor nota no ACT ainda era melhor do que eles, então também estava confiante, e o problema foi equacionado. Olha que solução engenhosa, né? Mas a gente não consegue usar na sua vida, então a nossa quinta regra é que você vai se comparar com você mesmo. O sexto passo para você realizar o seu potencial é importantíssimo, certo? O sexto passo para você realizar o seu potencial é importantíssimo. Acredite em si mesmo. Preste atenção nisso aqui, porque isso é uma questão muito importante. Existe uma coisa que atinge todos nós, certo? Que é a chamada síndrome do impostor. Que é quando você acha que você não é capaz de fazer alguma coisa. Você vê as outras pessoas fazendo, você acredita que aquelas outras pessoas têm um potencial imenso que você não tem, e você não tenta porque você acredita que não merece aquilo, que você não é capaz de chegar lá também. Por que que isso acontece? Eu vou explicar para você. A síndrome do impostor, ela existe, certo? Porque você conhece melhor a si mesmo do que os outros. Imagina o tanto de defeitos que tu tem, como eu tenho. Eu conheço plenamente meus defeitos. Você conhece os seus. Mas a gente não conhece os defeitos das outras pessoas. Nós não conhecemos as inseguranças das outras pessoas. Nós não conhecemos, né, os erros que as outras pessoas cometem. Pelo menos não todos. E os nossos nós conhecemos. Isso faz com que nós sejamos muito mais críticos quanto à nossa inteligência ou nossa capacidade do que nós somos críticos quanto à inteligência e capacidade das outras pessoas. E isso gera a síndrome do impostor, que é nós pensarmos que as outras pessoas são capazes de coisas que nós não somos, que as outras pessoas têm habilidades que nós não temos. Então, pare agora e tome a decisão de acreditar em si mesmo. A partir de hoje você vai dizer o seguinte: se eu quiser desenvolver plenamente o meu potencial, eu preciso passar a acreditar mais em mim mesmo. Apesar dos meus defeitos,
apesar dos meus erros, e todo mundo tem isso, apesar das minhas limitações, eu quero chegar ao meu pleno potencial, eu quero chegar até onde eu posso. Então eu preciso acreditar em mim mesmo, preciso vigiar para não ser vítima da síndrome do impostor. Eu tenho minhas habilidades, eu vou acreditar nelas, eu vou investir nisso, claro, para se desenvolver mais, mas sempre acreditando na sua capacidade de adquirir novos conhecimentos e avançar. Sétimo passo para você desenvolver plenamente o seu potencial. Qualifique o seu ambiente. Qualifique o seu ambiente. Aqui eu queria trazer uma frase do James Clear, que é o autor do livro chamado Hábitos Atômicos, que alguns aqui conhecem, já leram, a gente já trabalhou ele no nosso clube do livro, né? Fica aqui inclusive o convite, se você gostaria de conhecer o nosso clube do livro, vou pedir para deixar o link aqui na descrição do vídeo ou do episódio do Spotify, para você poder acessar lá, conhecer qual é nosso cronograma, assinar o clube do livro e todo mês estar com a gente, vendo um livro interessante que vai mudar sua forma de perceber o mundo e que vai contribuir para o seu desenvolvimento pessoal ou profissional. E lá no Hábitos Atômicos, o James Clear tem uma frase que diz o seguinte: o ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. Vou repetir isso aqui. O ambiente, ele é a mão invisível que molda o comportamento humano. Por que é isso? Porque o seu ambiente, ele define o que você percebe como sendo normal. Olha que coisa importantíssima. Não existe algo como normal no mundo. O que você percebe como normal é um resultado do ambiente que você vive. Então pode ser que você viva num ambiente onde as pessoas, por exemplo, lutarem para pagar as contas ou serem endividadas é normal. E você vai convergir para aquela situação porque para você aquilo é a normalidade. Mas pode acontecer de você viver num ambiente onde as pessoas estão planejando como vão fazer para ter independência financeira. E você vai normalizar aquilo e vai começar a procurar meios de chegar ali também, porque para ti aquilo é o normal, todo mundo está naquele caminho. Existem ambientes onde as pessoas normalizam ir para farra ou diversão, né, irresponsável. Existem ambientes nos quais as pessoas estão comprometidas com o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Existem ambientes nos quais as pessoas conversam sobre a última polêmica da rede social. Existem ambientes nos quais as pessoas leem livros e conversam sobre o conteúdo dos livros. Então, o que é que o teu ambiente hoje está normalizando? Faço essa pergunta para você. Se você hoje tem alguns aspectos da sua vida que não te agradam, faça uma lista. Se for o caso do vídeo ou do áudio, pare agora e faça essa lista agora, ou faça depois, quando o episódio acabar. Existem alguns aspectos da minha vida que, para mim, não são legais. Então, o meu casamento ele tem algum aspecto que não é bacana, a minha saúde está com algum aspecto que não é interessante, a minha parte financeira não está desenvolvida por alguma maneira, a minha espiritualidade não está bem legal. Será que o teu ambiente não está normalizando isso? Será que tu não está tratando isso como sendo normal porque o teu ambiente está normalizando uma coisa, quando na verdade você poderia estar num ambiente que normaliza outra coisa? Então veja bem, se o ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano, como diz o James Clear, isso significa que quando você muda o seu ambiente, você muda o normal. E quando você muda o seu normal, você começa a convergir as suas ações, você começa a convergir os seus hábitos para coisas que vão ter resultados diferentes daqueles que você está conseguindo normalmente. Então, se você quer realizar plenamente o seu potencial, você precisa qualificar o seu ambiente. Provavelmente existem coisas que o teu ambiente atual ou teus ambientes atuais não estão proporcionando. E talvez você precise de um novo ambiente, de uma nova convivência para normalizar aquilo que você está querendo que faça parte da sua vida. Ok?
Então qualifique o seu ambiente que você vai ter um impacto significativo nisso. Oitava coisa. Oitavo passo para você realizar plenamente seu potencial. Pare de prejudicar a si mesmo. Pare de prejudicar a si mesmo. Eu vou fazer essa reflexão aqui em duas partes. Eu queria que vocês acompanhassem comigo, que são dois insights muito importantes. Marden, o que significa você dizer pare de prejudicar a si mesmo? Vou te falar duas verdades e eu quero que você escute com atenção para saber se elas podem te ajudar no teu caminho de quem realiza plenamente seu potencial. Primeira verdade. Muitas vezes você sabota seus próprios planos. Muitas vezes você faz um plano e você mesmo sabota aquele plano. Às vezes o plano dá errado porque o governo trouxe alguma medida econômica complicada. Eu já tive planos que deram errado por causa da pandemia. Eu já tive planos que deram errado porque a outra pessoa não quis colaborar comigo. Tudo bem. Claro que existem coisas no mundo que estão fora do meu controle. Mas eu já tive vários planos que deram errados porque eu impedi a realização daquele plano. Então eu quero que você pense agora. Dos grandes planos que você tem, quais deles é você mesmo que está sabotando? Você não pode controlar o governo, nem uma pandemia, nem as outras pessoas. Mas você pode controlar a si mesmo. Será que você está prejudicando os seus próprios planos? Será que você está sabotando o seu próprio sucesso? Será que você está sendo um obstáculo para realizar plenamente seu potencial? É a primeira reflexão. E aí vem a segunda. Marden, como eu vou saber disso? Existem várias maneiras, mas para respeitar o nosso tempo aqui, eu vou falar de uma delas como essa minha segunda reflexão. Toda vez que eu falo sobre hábitos, ou falo sobre realizar plenamente o potencial, ou falo sobre atingir objetivos, né? E aqui no projeto Regras do Jogo, quem segue a gente aqui há mais tempo, vê que eu sempre falo sobre excelência. É um princípio da gente do projeto Regras do Jogo, a excelência. Se você for entrar um dia na nossa mentoria, antes de você entrar, essa conversa ela existe. Nós não trabalhamos com nada medíocre, tudo é questão de excelência, tudo é pensando em vidas espetaculares, tudo é pensando em vidas extraordinárias. E quando as pessoas entram, elas sempre querem uma espécie de manual do tipo, o que eu tenho que fazer? Beleza, você é meu mentor, beleza, eu entrei na seleção Regras do Jogo, agora você é meu treinador, ok, eu estou participando do Encontro Livre, eu vim na imersão Regras do Jogo, eu estou aqui numa palestra tua, num curso, me conta o que eu tenho que fazer. E às vezes ela se decepciona quando eu digo o seguinte, primeiro eu vou te falar o que tu não devia estar fazendo. Olha que coisa sutil, às vezes imperceptível, mas que tem um impacto imenso na sua vida. Você quer parar de prejudicar a si mesmo? Você quer parar de sabotar seus próprios planos? Pois pare de fazer o que você não deveria estar fazendo. Certo? Vou dar um exemplo. Marden, eu queria construir minha independência financeira. Para isso, se eu arrumar uma segunda renda, ou se eu aprender a investir, ou se o meu negócio crescer, é legal, com certeza. Claro que mais renda é bom, claro que investir melhor a renda que você tem é bom. Mas nem sempre você consegue fazer isso e nem sempre você consegue fazer imediatamente. Agora veja pelo outro lado. O que você está fazendo que não deveria fazer, que está prejudicando o seu resultado? Por exemplo, quantas compras você faz por impulso? Quanto dinheiro você gasta desnecessariamente? Você pode ter certeza que você gasta dinheiro desnecessariamente. Existe uma chance gigantesca de você gastar dinheiro desnecessariamente se você estiver me ouvindo aqui. Eu me considero uma pessoa muito controlada com o dinheiro. O meu uso do dinheiro ele é bem consciente. Mas às vezes eu gasto dinheiro com besteira
Às vezes eu gasto dinheiro com coisas que eu não precisava, ou eu compro coisas que eu precisava por um preço que eu não precisava pagar. Então, às vezes, a solução não é só o que eu posso fazer. A solução é parar de fazer o que eu não deveria estar fazendo. Demandas muito comuns que acontecem aqui, né, dentro do projeto. O que eu posso fazer para melhorar meu relacionamento? Claro que tem uma lista de coisas que você pode fazer. E claro que nós vamos treinar as habilidades para você começar a fazer essas coisas. Mas vamos começar pelo seguinte. O que é que você não deveria fazer e está fazendo? Porque só parar de fazer não depende de ninguém, só depende de você. Só parar de fazer não depende de tempo, você pode parar agora, nesse momento. Então você quer dar um impacto imediato na sua vida, sem depender de uma nova habilidade, só com esse podcast, pega esse 8º passo e pega essa dica. Pega a área da tua vida que tu queria melhorar e faz uma lista das coisas que você está fazendo e não deveria estar fazendo e pare de fazer. Só isso vai ter um impacto gigantesco no seu relacionamento, na sua espiritualidade, na sua estética, na sua saúde, certo? Na sua saúde financeira, muita coisa na sua vida vai melhorar. No seu sucesso profissional, muita coisa vai melhorar se você parar de fazer coisas que te prejudicam e que nós fazemos todos os dias. Vou avançar aqui para um 9º passo. E nesse 9º passo eu queria falar uma coisa muito importante que é central para o projeto Regras do Jogo, central para todos os programas que nós temos aqui no Regras do Jogo, seja mentoria, seleção, clube do livro, imersão, tudo passa por isso, que é o seguinte: respeite o seu caráter multidimensional. Vou contar uma história para vocês aqui. Quando eu fui começar o projeto Regra do Jogo, eu conversei com uma pessoa do marketing, né? E expliquei a ideia que eu estava tendo e tal. E essa pessoa do marketing falou assim para mim: cara, deixa eu te falar. Isso aí que tu tá fazendo não vai funcionar. Ou vai ser muito difícil de funcionar. Por quê? Porque as pessoas, elas não gostam de você falando de muitos assuntos ao mesmo tempo. Eu expliquei, né, que eu queria um projeto que ele fosse multidimensional. Eu acredito, e o projeto Regras do Jogo é organizado em torno da ideia de que nós temos dimensões da vida, nós temos a nossa dimensão do desenvolvimento pessoal, nós temos os relacionamentos, nós temos o sucesso profissional, nós temos a parte financeira e nós temos a espiritualidade. E a pessoa falou assim para mim: olha aqui esse Instagram, e começou a mostrar alguns perfis do Instagram. Essa pessoa aqui só fala sobre Deus, e ela faz sucesso. Essa pessoa aqui só fala sobre dinheiro, e ela faz sucesso. Essa pessoa aqui só fala sobre disciplina, e ela faz sucesso. Tu quer falar sobre tudo? Eu falei: Por quê? Porque na vida real as nossas dimensões, elas são indissociáveis. Eu sei que o que é simples vai viralizar no Instagram, mas a minha vida real, ela é complexa. Na vida real, aquela pessoa tem um relacionamento ruim porque ela não tem intimidade com Deus. Na vida real, aquela pessoa não junta dinheiro é porque ela não tem disciplina. Na vida real, a pessoa não atinge sucesso profissional porque ela é ruim de relacionamento. Então não dá para dissociar essas áreas, na verdade. Ainda que eu saiba explicar isso de uma maneira simples, essa simplificação prejudica o que eu estou querendo fazer, que é impactar a vida das pessoas na realidade. Então, se você está me ouvindo aí, eu vou te falar um passo fundamental para você realizar plenamente seu potencial e para ser feliz e para construir uma vida que tenha prosperidade, que tenha paz de espírito para você. Respeite o seu caráter multidimensional. Você não é só dinheiro, nem só casamento, nem só a igreja, nem só a sua estética, nem só a sua saúde. Você precisa de todas essas dimensões funcionando para você estar bem. Então, por isso é que quando a pessoa vem para a mentoria, por exemplo, né, ou quando ela participa da imersão Regras do Jogo, a primeira coisa que a gente faz é mapear como estão todas as dimensões dela, para a gente conseguir saber onde é que ela está precisando melhorar. Por quê? Porque normalmente nós temos um pequeno vício que é o seguinte: o que é que nós fazemos?
nós somos muito bons na área profissional. Então eu invisto tudo no profissional, porque lá é o jogo que eu ganho. E aí eu esqueço o meu casamento. Ou eu esqueço a minha espiritualidade. Ou eu deixo de cuidar da minha saúde e fico doente. Ou eu sou muito ruim profissionalmente, mas o meu casamento é maravilhoso. E aí eu invisto tudo no meu casamento, paro de colocar energia na minha vida profissional, porque eu não quero jogar um jogo no qual eu não sou um bom jogador. Qual é o problema? Que para ter uma vida plena, para realizar plenamente seu potencial, você tem que desenvolver todas essas áreas. Então respeite o seu caráter multidimensional, trabalhe todas essas áreas da vida, principalmente as áreas na qual você está mal. A área que você está mal é exatamente onde sua vida pode melhorar mais. Se o seu casamento já é bom, você vai tentar melhorar, mas ele já é bom, não tem mais tanto para melhorar. Se você já é uma pessoa que tem uma intimidade com Deus, talvez sua espiritualidade sempre pode melhorar, mas ela já está no nível alto. Agora, se você tem um sucesso profissional lá embaixo, se você está com a sua saúde muito prejudicada, investir nessas dimensões é que vai ter um impacto gigantesco na sua qualidade de vida. Então é exatamente onde você está indo mal que você tem que colocar energia. E por fim, o 10º passo para você realizar plenamente seu potencial. Marden, acompanhei tudo, gostei desse podcast, tem muita coisa aqui que eu peguei, entendi quais são os passos que eu não estou dando. Então assim, eu vou começar a fazer isso e amanhã minha vida vai mudar e vai se transformar e eu vou virar de cabeça para baixo. Infelizmente não é assim que acontece, né? Grandes coisas, grandes resultados só podem ser construídos lentamente e a médio ou longo prazo, né? Grandes resultados só podem ser construídos lentamente e a médio e longo prazo. Um dia eu vou gravar um podcast aqui, né? Talvez quando você esteja ouvindo eu já tenha gravado, sobre pensamento de longo prazo, a importância disso. Mas não é hoje. Hoje eu quero falar para você no 10º passo, que é confie no processo. Confie no processo. Você precisa acreditar que quem caminha na direção certa vai chegar na linha de chegada. Se você estiver dando esses passos na direção correta, você vai conseguir realizar o seu potencial. Tenha paciência, acredite no processo. Mesmo pequenos movimentos, eles fazem diferença. Mesmo pequenos movimentos, eles mudam sua qualidade de vida. Mesmo pequenos movimentos, eles deixam mais fácil fazer o próximo movimento, muitas vezes um movimento grande. Tem um filósofo que eu gosto, chamado Bruce Barton, que ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: às vezes, quando eu penso nas tremendas consequências que advêm das pequenas coisas, sou tentado a pensar que não existem pequenas coisas. De novo, né? Às vezes, quando eu penso nas tremendas consequências que advêm das pequenas coisas, sou tentado a pensar que não existem pequenas coisas. Então preste atenção. Pequenos passos podem gerar grandes consequências. O seu sucesso e a sua felicidade não dependem de coisas gigantescas que vão acontecer. Dependem de um monte de pequenas coisas que você vai fazer numa sintonia fina e deixa esse caminhar na direção correta. Então, acredite no processo. Você precisa ter paciência para esperar os resultados acontecer e o seu potencial ele vai se realizando aos poucos mesmo. Você não vai dormir como uma pessoa que não realizou plenamente seu potencial e acorda do nada com esse potencial realizado. Você vai construindo isso, você vai devagar avançando até você conseguir chegar no ponto que você queria. Chegamos lá? Conseguimos percorrer os 10 passos? Então eu queria lembrar para vocês aqui, antes da gente encerrar esse podcast, os 10 passos que eu passei com vocês. Vejam aí se vocês anotaram todos, se fizeram todo o registro deles, né? Primeiro passo, seja o seu maior projeto, certo? Você tem que ser o maior projeto de si mesmo, maior do que qualquer outro projeto na vida, porque qualquer projeto depende de você. Segundo, pense grande.
Você nunca vai ter uma vida maior do que o seu menor sonho. Então pense grande. Terceiro passo, não aceite a mediocridade. Passe a cultivar o hábito da excelência. Esqueça, combata a mediocridade em qualquer área da sua vida. Quarto passo, saia da zona de conforto. Você precisa enfrentar o desconforto de novos desafios para você crescer, descobrir novas habilidades, descobrir novas capacidades e realizar o seu potencial plenamente. Quinto, compare-se consigo mesmo. O desenvolvimento das outras pessoas, as conquistas das outras pessoas não dizem nada sobre você. Você precisa pegar o seu passado, comparar com o seu presente e garantir que o seu futuro seja melhor que o seu presente. Se você estiver evoluindo quando comparado consigo mesmo, você está na direção correta, pode continuar que você vai conseguir atingir o seu objetivo. Sexto, acredite em si mesmo. Às vezes você duvida da sua capacidade, eu também duvido. Isso é uma coisa chamada síndrome do impostor. Todo mundo passa por isso. Acredite em si mesmo, aposte em si mesmo, que você vai conseguir resultados que hoje você não é nem capaz de imaginar. Sétimo, qualifique o seu ambiente. O ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. Por quê? Porque o ambiente é que define o que você considera como normal. É o seu ambiente que define o que você considera como normal. Então, se você tem coisas ruins na sua vida, investigue o que seus ambientes estão normalizando, mude de ambiente que você vai mudar também os seus resultados. Oitavo, pare de prejudicar a si mesmo. Claro que às vezes nossos planos não dão certo por coisas que estão fora do nosso controle. Mas essas coisas estão fora do nosso controle. Vamos se preocupar com o que está no controle da gente? Pare de se sabotar e pare de fazer coisas que prejudicam os seus objetivos. Nono passo para você realizar plenamente seu potencial: respeite o seu caráter multidimensional. Você precisa estar evoluindo em todas as suas dimensões. Não adianta você querer jogar só o jogo no qual você já é bom, só o jogo onde você ganha. É exatamente naquela dimensão que você tem mais dificuldade que existe mais potencial para melhorar a tua vida. Então enfrenta o desconforto, enfrenta a dificuldade, coloca energia naquela dimensão onde você está indo mal, porque é exatamente lá que vai ter um impacto maior na tua qualidade de vida. E o 10º e último passo, confie no processo. Você não vai realizar o seu potencial por mágica, você não vai realizar plenamente seu potencial em um dia, mas se você estiver dando passos na direção correta, você vai chegar lá. Então se preocupe mais com a direção do que com a velocidade e saiba que você, confiando no processo, você vai ter os resultados que você espera sim, ok? Esse era o nosso conteúdo de hoje, pessoal. Espero que eu tenha conseguido falar com vocês. Espero que eu tenha conseguido jogar uma luz se você é uma dessas pessoas que sente que não está realizando plenamente seu potencial. E eu queria fazer um último convite. Queria pedir para você curtir esse vídeo, para você compartilhar com os conhecidos, para você curtir esse áudio, para você deixar o seu comentário, para você participar aqui com a gente. E claro, clica no link da bio, clica no link que a gente vai deixar aqui embaixo, se você tem interesse em conhecer melhor os nossos programas. Às vezes, para você realizar plenamente seu potencial, você pode vir para o Clube do Livro. Às vezes você é público da mentoria, às vezes você vai entrar na seleção e fazer treinamentos especiais comigo. Então, entre lá, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. A gente coloca as consultorias grátis, então clica lá que a gente sorteia, chama você para conversar. Eu vou pessoalmente te dar algumas dicas gratuitas de como realizar plenamente seu potencial e de repente você pode até mesmo vir fazer parte de um dos programas personalizados do projeto Regras do Jogo, beleza? Pessoal, muito obrigado pela audiência mais uma vez, a gente se vê no próximo episódio e não se esqueça, a vida é um jogo, seja um vencedor. Preview.